Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Nuss. Mais uma vez estamos aqui para gravar esse material de apoio ao estudo em processo civil. Hoje, estudo direcionado à turma do sexto semestre de Direito da Unilassalle e para todos os que estão aí assistindo numa situação de revisão, fixação de conteúdo, enfim. Sejam todos bem-vindos. Agora a este canal, né, como diria de novo a Mariá. Hoje eu contei para ela que eu tinha um canal no YouTube, ela adorou, né? Assim que passar esse período do convite, vou fazer questão de gravar um vídeo com ela para ela falar para vocês, achar o sininho aí, se inscrever no canal, enfim, ela que vai falar essas situações de praxe aí do YouTube para vocês, tá? Antes de mais nada, quero agradecer as mensagens de apoio, as mensagens de carinho que tem recebido por estar gravando esse material. Estou muito contente, é uma situação despretensiosa que surgiu no intuito de auxiliar os alunos nesse período de suspensão das aulas presenciais até 31 de março. Mas estou muito contente com o retorno e pretendo, né, agora continuar nessa vida de youtuber, quem diria, né? Mas é uma ferramenta importante, uma ferramenta legal e o que puder aqui fazer para contribuir, estaremos à disposição de todos, ok? Bom, dando prosseguimento com o nosso trabalho, hoje a gente vai falar sobre processo de execução, mais especificamente sobre execução das obrigações de entrega de coisa certa e coisa incerta, ok? Essas disposições, de novo, né? Peço que vocês acompanhem essas explanações com o código aberto aí, porque o titio ainda não sabe mexer nessas porcarias, essas edições. E aí a gente vai falando aqui. Vou postar o material, tá? Para que vocês acompanhem essas conversas aqui também, ok? Artigo 806 a artigo 810, execução para entrega de coisa certa, e aí depois a gente vai para a obrigação de entrega de coisa incerta, ok? Vamos lá então, moçada, vamos mergulhar nesse mundo maravilhoso que é o processo civil brasileiro pós, né? Reforma aí pós a promulgação do nosso código de 2015, ok? Então olha só, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção. O que seria a coisa certa e a coisa incerta, né? A coisa certa é aquela coisa que você consegue determinar, é o veículo do chassi número tal, da placa número tal, é a casa objeto da matrícula número tal do cartório de registro de imóveis de determinada cidade. Aquela situação, aquela coisa que você consegue identificar, que você consegue discriminar, que você consegue identificar aquela coisa específica. Por isso, dá a denominação de coisa certa, ou seja, não existe a possibilidade de surgir dúvida ante a caracterização da coisa que eu tenho, seja pelos documentos que instruem e trazem segurança jurídica ao negócio, tanto também numa perspectiva física, de gênero, enfim, ok? Artigo 806 do Código, e aqui só fazendo um breve comentário. Salvo engano, do artigo 771 até o artigo 805, nós temos regras gerais da execução, que são regras aplicáveis a todas as modalidades de execução. A partir de agora, a gente passa a ver as regras específicas de acordo com a natureza jurídica da obrigação, ok? O código inicia com a entrega de coisa certa. Então vamos lá, artigo 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Qual obrigação específica? É de pagamento? Não. A obrigação que ficou derivada ali naquele título executivo que está fundando a execução, que consiste na obrigação dele de entregar aquela coisa. Vamos imaginar, por exemplo,
um contrato de compra e venda de um veículo em que se pactuou, né, o parcelamento do pagamento do valor total, e houve a consolidação de que após o pagamento da segunda parcela é que haveria a entrega do veículo e a consequência transferência lá no registro, pela tradição, enfim. Houve o pagamento da segunda parcela, porém o vendedor está com receio, ele por alguma situação ele não fez a entrega, tá? O credor da obrigação, no caso, né, o comprador do veículo, pode ajuizar uma ação de execução desse título extrajudicial, desde que esse título tenha as obrigações ali todas estabelecidas de acordo com os requisitos da lei. E aí você pode se utilizar da execução, não objetivando o recebimento, indenização, nada disso, mas que que o carro seja entregue, ok? Então, o devedor da obrigação terá 15 dias, de novo, né, 15 dias úteis para realizar essa satisfação da obrigação. Parágrafo 1º. O juiz, ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Esse parágrafo 1º é fruto de uma corrente jurisprudencial surgida na França muito contundente, que é o que a gente chama das astrentes, né? A multa por descumprimento diário da obrigação estampada numa ordem judicial. A ordem judicial, existe o jargão jurídico de que a ordem judicial foi feita para ser cumprida, né? Caso você não concorde, você tem que buscar os mecanismos judiciais cabíveis para combater, entre aspas, aquele mandamento proferido pelo Estado, representado pelo juiz. Porém, nós sabemos, pela experiência prática, que nem sempre as partes tendem a aceitar o mandamento do juiz e ir lá e fazer o cumprimento voluntário. Em várias situações, infelizmente, é muito comum a parte resistir à ordem que foi proferida. E com isso, diante dessa resistência, o juiz tem que se utilizar de outros mecanismos para trazer efetividade da prestação jurisdicional. Um mecanismo que se tem para garantir essa efetividade é justamente a fixação de multas diárias, chamadas astrentes, origem lá no direito francês, a multa por descumprimento por dia, tá? Esse valor que o juiz vai estipular, ele tem que sempre considerar a natureza da obrigação, o valor da obrigação, as condições das partes, as condições econômicas das partes, e também a condição de executibilidade, né, do quanto é exequível esse período que ele vai fixar. 15 dias é prazo suficiente para que haja o cumprimento dessa obrigação, né? Tudo isso o juiz terá que considerar, e ele vai fixar o valor de acordo com todas essas situações. Esse valor de multa, ele pode ser aumentado, pode ser majorado, mas também pode ser reduzido conforme for as circunstâncias. Agora, uma questão importante, e aqui eu faço questão de fazer um comentário a mais. O valor da multa por descumprimento diário não tem o condão, não tem a força, não tem o objetivo de nem gerar enriquecimento ilícito, nem gerar enriquecimento sem causa. O objetivo desse valor de descumprimento por multa diária, descumprimento diário, na verdade é no intuito de forçar, é no intuito de coagir o devedor ou executado ao cumprimento daquela obrigação do qual ele não adimpliu de uma forma voluntária. Por isso que houve a formação do processo executivo.
Há várias discussões na doutrina, na jurisprudência a respeito da multa, porque na grande maioria das vezes há estipulação de um valor e depois esse valor acaba sendo reformado para ser diminuído, né, após o cumprimento da obrigação. Porém, a verdadeira essência da astrente é sempre no sentido de coagir, de forçar a parte contrária ao cumprimento da obrigação ali estampada, ok? Então o juiz pode valer do parágrafo 1º e fixar a multa diária no intuito de forçar a parte ao cumprimento da obrigação, ok? 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, parágrafo 2º do 806, do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Então vamos por partes. 806 caput fala que o executado tem 15 dias para o cumprimento voluntário após a citação. Ultrapassado esse período de 15 dias e não havendo cumprimento voluntário, né, nesse período designado pelo Código, é possível que já haja, o juiz já ordene, né, os mandados de emissão na posse ou então a busca e apreensão da coisa. Emissão na posse, e aqui dica, hein? Emissão na posse sempre vai se referir a bens imóveis, enquanto que busca e apreensão é instituto para bens móveis. Vamos voltar para aquele caso hipotético anteriormente citado. Compra e venda de um veículo. A ordem será para a emissão na posse ou para busca e apreensão. Veículo é um bem móvel ou imóvel? Isso, estou ouvindo vocês falarem aí, né, em coro. Bem móvel, professor. Isso. Por ser bem móvel, a ordem que o juiz vai proferir é de busca e apreensão da coisa. Se a gente estivesse falando de uma compra e venda de um apartamento em que a parte não transferiu a posse ou a propriedade, a ordem do juiz é justamente a emissão na posse, ou seja, colocar o credor, emitir o credor na posse daquela coisa imóvel, beleza? Cuidado com essas situações, emissão na posse, bens imóveis, enquanto que busca e apreensão, coisas móveis, bem móvel. Após, então, esse período de 15 dias, imediatamente, se houver decisão judicial nesse sentido, o juiz já pode dar a ordem tanto para a emissão da posse quanto busca e apreensão da coisa após os 15 dias. De repente, aí vocês poderiam estar falando assim, professor, mas não é muito ativista demais? Citação, após a citação já pode haver a busca e apreensão, emissão na posse. Como que fica o contraditório e ampla defesa? Galerinha, questão importante quando a gente fala de processo de execução e cumprimento de sentença. A natureza jurídica do processo não é mais aquela atividade cognitiva, mas passa a ser uma atividade de satisfação. Ou seja, a tutela jurisdicional se presta a satisfazer o crédito do credor, o direito material estampado numa sentença, no caso do cumprimento de sentença, ou então estampado num título executivo extrajudicial, algum deles lá do rol do artigo 784 do CPC, ok? Artigo 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, ou seja, a parte foi citada para nos 15 dias fazer o cumprimento da obrigação, a entrega da coisa certa. A parte vai lá e entrega a coisa para o credor. Acabou, já era, senta e chora, morreu, um abraço pro gaiteiro. Porém,
Vamos imaginar que haja algumas situações de frutos indenizáveis ou algumas situações de prejuízos, que haja alguma situação monetária envolvendo as questões ali. É a parte seguinte do 807. Prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, vírgula, se houver. Ou seja, se não existir necessidade de ressarcir uma das partes, principalmente nesse caso, né, o devedor, a respeito de valores que ele despendeu de benfeitorias úteis e necessárias para a conservação da coisa, se ele fez esse despendimento de valores, ele tem o direito de ser ressarcido. Nesse caso de ressarcimento, o processo se converte em execução de quantia certa e ele vai seguir a sua toada nesse sentido. Se houver. Se não houver essa situação, pessoal, acabou, já era, obrigação satisfeita. Ok? Vamos fazer a primeira pausa aqui e já voltamos.